bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu tô aqui com o Léo Kitsune do VideoQuest. Se apresenta pro pessoal que não te conhece. Olá, meu nome é Leonardo, meu nome não é Leonardo Kitsune, mas eu sou o Leonardo Kitsune do VideoQuest. Eu tenho o meu canal com o meu amigo Urso e o meu irmão e a minha namorada, o VideoQuest, que é um canal especializado em anime, e a gente tá aí faz uns 7 anos sendo amargo com desenho japonês. É nada, é ótimo o canal. Vamos ver, tá aqui na descrição o link. Assine o VideoQuest. Hoje a gente vai falar sobre Lupin Sensei. Lupin terceiro. Eu sempre olhava assim e eu pensava que era o terceiro filme de alguma coisa. Nossa, é a segunda pessoa que me diz isso aí. Mas eu tenho que assistir o Lupin primeiro e segundo? Não. Mas calma, é Maio das Galáxias e tem vídeo todo dia aqui no canal. Então se você não viu os vídeos dos últimos dias, tem a playlist também linkada aqui na descrição. Vamos então falar do Lupin Sensei, que não é o terceiro filme de alguma coisa. Mas ele é o terceiro Lupin no sentido de que ele é o neto de Arsène Lupin. Arsène Lupin é uma série de livros de... Ai, como é que eles chamam? Ladrão de casaca? É isso? Ah, então, que é o Gentleman Thieves, né? Isso, exatamente. Que é de um... Um Robin Hood, assim, um ladrão de boas. Ladrão glamuroso, ele é cavalheiresco e tudo mais, né? O mangá é do Monkey Punch. Tá ligado aquele livro do Paul Gravett sobre a história do mangá? Sim. Naquele livro cita como o primeiro seinen, que é o primeiro mangá adulto que existiu. É em época de Tezuka, de Astro Boy e tudo mais. É a primeira vez que alguém tentou fazer um mangá realmente pra adultos. E como o Lupin é um ladrão, ele é um mangá muito cheio de submundo do crime, hipersexualidade, morte, armas e tudo mais, que é uma coisa que parece muito comum hoje. Mas na época era revolucionário. Era completamente diferente, né? Eu tô até aqui com uma ediçãozinha italiana do Lupin, olha que livro. Inclusive, eu adorei essa capa. Pô, é muito legal. O Lupin é um cara muito estiloso. Sim. Olha esse maluco, pelo amor de Deus. Eu quero ser Lupin. Primeiro, esse vídeo é um por onde começar. Exato. Então é também pra mim, porque eu me interesso muito por esse universo e eu já vi algumas coisas dele, mas eu nunca sei direito se eu começo pelo mangá, se eu começo pelos animes antigos, se eu começo pelos filmes. Então hoje a gente tá aqui pra discutir isso. Exato, e eu vou tentar fazer aqui uma certa linha do tempo das coisas que aconteceram ao longo da franquia, porque a história da franquia Lupin é uma história muito rica e muito interessante, porque Lupin foi passando por várias versões e por várias mãos, inclusive mãos muito importantes. Sim. Que a gente vai chegar nisso. É o meu Zai. Tem muitas versões diferentes, tem muitos jeitos diferentes de aproveitar Lupin. A primeira versão é, como eu disse, o mangá do Monkey Punch, que é difícil começar pelo mangá, porque nem se você for atrás da pirataria é fácil de achar. É uma coisa muito antiga, né? E eu não acho que seja tão popular assim quanto, por exemplo, um mangá antigão, sei lá, tipo Jojo. Lupin não é tão famoso assim por essas bandas. Lupin é muito famoso na Itália. Essa é uma versão italiana. Eu trabalho pra Panini. Eu trabalho com comics de herói. Sou editor Marvel. Comprei a revista dos Guardiões da Galáxia, tem meu nome lá. E lá chegam umas caixas da Panini Itália. E chegou essa caixa com esse Lupin, porque Lupin é muito famoso na Itália. Aí você deu uma de Lupin e pegou... Não, na verdade, não tem nada de roubo, não. Panini, não me demite, pelo amor de Deus. E eu tô tentando ler esse negócio em italiano do jeito que dá, porque eu gosto muito, eu tô supondo a língua italiana, mas o mangá talvez não seja uma boa maneira de começar, nem que tivesse aqui. Por quê? Ele é muito sujo. Como ele era, de certa forma, experimental, é difícil às vezes de você entender o que tá acontecendo na página. Tem pouco texto até. Entendi. Então as coisas você tem que meio que supor de um momento a outro o que tá acontecendo. Aquele traço que foi tudo meio bagunçado da ação. O traço é todo riscado, todo sujo e tudo mais. E também porque o Lupin é um produto do seu tempo. Então, o Lupin é inspirado num 007 da vida, nessa coisa meio cool e distante e hipersexualizada. Então, muito do que acontece no mangá... Galinhão, né? As coisas que acontecem no mangá, que é de 1967, hoje, em 2018, um pouco difícil de engolir. Por sorte, chegou um homem na franquia Lupin, o tal do homem, o homem, Hayao Miyazaki, no primeiro anime do Lupin. Nosso ranzinzão do anime. O homem que, aparentemente, para ele está sempre certo. Ele e o Isao Takahata trabalharam nesse primeiro, né? Juntos já. No meio do anime. Em 71 saiu o primeiro anime do Lupin, que, de acordo com outra fonte muito confiável, a Wikipédia, lá diz que é o primeiro anime adulto. Isso eu não tenho como provar pra ninguém. Mas é um dos primeiros animes pra um público adulto mesmo. Se não é o primeiro, é pelo menos o de alguma primeira leva, e é um dos primeiros. Né? Exato. Era de um outro diretor, ele ia fazendo, até que no meio do processo, por conta de um outro projeto que não deu certo, o Miyazaki e o Takahata chegaram lá pelo episódio 8 em Lupin III. Tem
um livro, a Mikan tem esse livro, Sim. que é o Starting Point. Esse é o livro Starting Point, que é um livro de entrevistas do Miyazaki, né? Sim, Coisas ele do tá tipo. todo marcadinho porque eu fiquei fazendo as pesquisas pros vídeos do Estúdio Ghibli nele, então ele tá todo rabiscado. Inclusive os vídeos vão voltar, tá, gente? Confiem, faz tipo um ano, mas eles vão voltar. E nesse livro a gente acabou de achar a citação, né? Onde ele fala do envolvimento dele com o Lupin e ele fala que ele sentia uma certa apatia, que era uma coisa de época, né? De acordo com ele, tinha um sentimento de apatia na sociedade japonesa. Ele resolveu mudar. Ele resolveu colocar mais vida em Lupin. E isso mudou tudo. Sim. Isso mudou completamente Lupin. Então, nesse primeiro anime é muito doido. Eu tava revendo o primeiro anime pra fazer esse vídeo. Os primeiros episódios são bem sujos, bem a versão do mangá mesmo. E aí quando você pega lá o episódio 14, que já é Isao Takahata e Miyazaki, a personalidade dele mudou, é muito mais vivo, é muito mais bobo até. E né? é como o Lupin ficou conhecido pra posteridade, eu acho, né? Pois é. Porque eu, por exemplo, vendo de fora, vendo poucas coisas que eu conheço de Lupin, eu sempre penso nesse tom mais de comédia que ele tem, essa coisa mais, às vezes até umas coisas que lembram os Trapalhões, dependendo É do que um eles pouco, estão fazendo. é um pouco. Ele tirou um pouco desse distanciamento do Lupin e fez a gente se identificar um pouco mais com ele, porque a ideia do Lupin original não é que você se identifique, é que você queira ser Lupin, queira chegar nele, né? A ideia do 007 se encaixa muito aqui, eu acho. Sim. Que é exatamente isso, é o cara que é inalcançável, né? Você admira aquele cara, mas você nunca vai ter um Aston Martin, sabe? Você não vai. O Lupin tinha um Mercedão, daqueles carros antigos que é longo assim, é aberto. O que o Miyazaki fez? Tirou esse Mercedão dele e deu um Fiat 500 pra ele. É um carrinho pequenininho de italiano que não tem dinheiro e tal. Isso serve muito mais pra comédia até, porque eles sempre vão Muito. tudo assim, né, no carro. É sempre muito pequeno, carrinho de palhaço, né? Sim. Ele coloca muitas cenas do Lupin sei lá, nos barracos apertados, comendo comida em sopa de lata, porque agora ele é um cara meio fudido da vida. Pode palavrão? Pode. Pode. Ele é fudido da vida. Não tem dinheiro, tem que se virar, apesar de ser o melhor ladrão de todos os tempos. É legal porque ele sempre tá pobre mesmo sendo baita ladrão. Pois é, inclusive a gente não falou da premissa central de Lupin, do grupo, dos personagens e tudo mais. Então vamos voltar um pouquinho. Lupin, neto de Arsène Lupin, que é um personagem da literatura que ele não tinha direito autoral. É, não tinha, né? Que é do Maurice Leblanc, Isso, Maurice Leblanc. né? Maurice Leblanc. E Não sei se o Maurice Leblanc. E ele tem os amigos dele, que são os parceiros, que é o Jigen, o pistoleiro, o cara que sempre acerta qualquer tiro. O Goemon, que é de uma família de ladrões antiga no Japão. É o mais legal, o Goemon, cara. O Goemon é muito legal. O Goemon era um cara muito fodão originalmente, até que o Miyazaki chegou e falou, bom, ele é anacrônico e essa é a piada. E ele é muito usado pra esse tipo de piada de ele é um cara fora do seu tempo. Todas as coisas estão acontecendo, toda a ação tá rolando e ele tá, tipo, sentadão meditando. Sim. Tipo, um negócio nada a ver. Tem a Fujiko Mine, que é a femme fatale e tudo mais, que é, tipo, realmente começou muito como apenas um objeto sexual e o Miyazaki foi muito responsável por transformar ela numa personagem mais própria e ela tá sempre traindo o Lupin e sempre é muito melhor do que ele. Então, ela sempre sai em vantagem em toda a situação. E o Zenigata, que é o policial japonês rígido e sério que vai pegar o Lupin algum dia. E fica perseguindo ele pra sempre, assim. Tá sempre atrás dele, é bem legal. O Zenigata é um dos personagens mais queridos da franquia. Eu gosto muito do Zenigata. É um moço bom. Ele é determinado. Né? Exato. Então a gente tem esse primeiro anime, que é de 71. Tem um segundo anime de 77. E nesse processo do segundo anime, que é muito longo, tem 155 episódios. Caramba. É muito enorme. O sucesso era muito grande. Eles foram começar a fazer filmes pro cinema. O primeiro filme é de 78. É um filme chamado O Segredo de Mammon. É um filme que a intenção dele é ser mais próxima do mangá. É um filme muito esquisito. Tipo, muito esquisito. Eu adoro esse filme. Nossa, mas é que ele tem uma trama de clonagem. Ele chega num lugar e aí tem umas cópias. Aparece o Hitler do nada. Que loucura. A última cena, eu não sei nem se eu aprovo a última cena. Não dá nem pra contar. Eu não conto spoiler do filme. Não vou contar, mas a última cena é tão bizarra. Eu gosto, mas é muito errada também. Isso foi em 78. Em 79 chegou aquilo que foi meu primeiro contato com o Lupin, que é o meu filme preferido da vida, O Castelo de Cagliostro. Que é um filme que eu revi essa semana pra gente gravar juntos. E eu não lembrava que eu gostava tanto dele. Porque é aquela coisa, tipo, passam anos, não sei o que, aí você, tipo, pensa, era legal. Aí, revendo agora, eu pensei, cara, tem muita coisa que eu vim amar no Miyazaki depois que tá nesse filme. Não, o Castelo de Cagliostro é um filme do Miyazaki
Miyazaki por excelência, né? Sim. E a gente não vai falar muito mais sobre ele, porque a gente vai fazer um vídeo inteiro sobre o Castelo de Cagliostro, que vai sair em breve aí no canal, então fiquem de olho. Enfim, a gente tem o Castelo de Cagliostro, que é um filme de 79, se eu não me engano. É um filme maravilhoso, lindo, perfeito, mas é o ápice do Miyazaki no Lupin. Depois ele não se envolveu mais tanto assim, né? Ele teve mais 2 episódios no anime, no segundo anime, no anime parte 2. Esses 2 episódios são episódios 145 e 155. Lá nos Estados Unidos, acho que a única coisa que saiu foi uma fita chamada Great Escapers, que tem só esses 2 episódios. Eu não sei se você assistiu. Não assisti. É muito bom. É tipo muito bom. Eu preciso assistir. Assiste, pelo amor de Deus. O episódio 155, que é o último da série, é tipo um mini filme do Miyazaki de 20 minutos. Ele tem todos aqueles elementos que você conhece do Miyazaki, que é uma personagem feminina forte, uma trama antibelicista, máquinas aéreas. Inclusive tem um robô que é exatamente o mesmo design que ele foi usar em 86 no Laputa. Nossa. Então, ele depois reaproveitou o trabalho dele no Miyazaki, né? Ele reaproveitou todo mundo. Até a própria Clarice do Cagliostro, ela é igualzinha a Náusea. Pois é, né? É igualzinha. A Clarice do Cagliostro, se eu não me engano, é considerada uma das primeiras waifus. Uma precursora do moe. Se você não conhece nada disso que eu estou falando, que bom! Continue assim na sua vida. Enfim. Nesse período dos anos 80 para os anos 90 e começo do 2000, teve uma série de especiais pra TV, teve um terceiro anime de 50 episódios, e aí recentemente teve um certo ressurgimento de Lupin, com umas produções muito interessantes. 2012 tem a mulher chamada Fujiko Mine, não sei se chegou a ver esse anime. Não assisti. Ele é curtinho, tem 12 episódios, eu recomendo, apesar de eu não gostar do final, porque ele tem uma estética tão maravilhosa e diferente. É uma retomada do Lupin mais adulto e também hipersensual, menos sexual e mais sensual, focado na Fujiko. E depois tem uns 2 filmes spin-off, um focado no Goemon e outro focado no Jigen. O do Goemon um pouco melhor. Esses 2 são muito legal. E também é hiper violento. Demais, gosto. É bem legal, são curtos, é meio que uma versão tarantinesca de Lupin. Legal. Não, é bem legal, é muito louco. E eu acho legal isso, porque como são personagens que já estão internalizados nas pessoas, você pode ter novos takes no personagem, sabe? Fazer coisas diferentes, mantendo algumas características, claro, mas botando a sua visão na coisa, sabe? Você não pode perder o fato de que é o Lupin, é o Jigen, é o Goemon, a Fujiko vai trair o Lupin porque ela sempre consegue enganar ele, o Lupin é besta, o Zenigata tem que estar atrás do cara, tem que ter isso aí. Tem que ter assalto, tem que ter crime, tem que ter o submundo, mas você consegue brincar com a franquia. E brinca-se muito com a franquia do Lupin. Recentemente teve 2 animes, começou um agora, tem a parte 4, foi de 2014, se passa na Itália, porque Lupin é muito famoso na Itália. Foi transmitido simultaneamente na Itália. Que legal. Bem legal. É muito louco como tem certas coisas que fazem sucesso em um lugar específico, né? Pois é, tipo Jaspion no Brasil, Chaves no Brasil. Agora começou em 2018 a parte 5, que se passa na França, já que o personagem é neto de um francês, canonicamente na história. E esses 2, pra mim, são um pouco mais próximos da versão mais miyazakiana da coisa. Não é tão sujo, não é tão adulto, é mais de bem com a vida, mais alegre e tudo mais. Eu assisti o primeiro episódio dessa parte 5 que saiu agora e eu realmente achei bem parecido. Mas uma dúvida que eu tenho. Essa história da parte 5 se passa antes de tudo? Não entendi. Tipo, eu gostei do episódio que eu assisti, mas beleza, eu não sei nada de Lupin, eu não faço ideia de onde se passa essa história. Então, porque assim, o Lupin é um personagem que você tem que meio que considerar como um Mickey e Pateta. Não envelhece, não? Ele não envelhece, ele é eterno, ele tá desde os tempos o maior luxo que mostrava no relógio de pulso fodão, e agora ele tá em tempos que a menina tem uma tecnologia da Deep Web no Bluetooth, no fone Bluetooth dela. Muito bom. Então não tem exatamente uma cronologia do Lupin. E também o Lupin é, por essência, uma série episódica. Então, as 3 primeiras séries são todas assim, são um roubo por episódio, ou alguma coisa um pouco diferente, e acaba naquilo, no máximo tem um episódio dividido em 2 partes e tudo mais. É bem mais um desenho ocidental quase, né? Sim, exatamente. É digamos um CSI. Você pode pegar qualquer episódio na TV, caso passasse. Que é como as histórias animadas eram, né? Você não tinha tanta continuidade assim ainda, porque as crianças, teoricamente, não iam ficar todo dia lá assistindo, né? Todos esses animes dos anos 60 e 70, que é um monte de robô gigante que passava no Japão. E 50 episódios, passa um ano inteiro. Super Sentai, Kamen Rider e tudo mais. Lógico, existe uma história maior e tudo, mas em geral os episódios se fecham neles mesmos. E o Lupin nunca foi de ter uma história maior, inclusive. O anime de 2012 é uma história do começo ao fim, mas ele é realmente uma versão muito específica, né? Este de 2014, que é a parte
4, ele tem uma continuidade, mas também tem um assalto por episódio. O 2018, a parte 5, que é o que começou agora, ele talvez seja um dos primeiros que meio que leva em consideração o resto da franquia. Porque no primeiro episódio tem referência ao Castelo de Cagliostro, tem referência, se eu não me engano, à corrida de Fórmula 1, que é o primeiro episódio do primeiro anime. Eita! Então, legal. se você curte a franquia, aquele comecinho do primeiro episódio dessa parte 5 é muito legal. Você fala, eu lembro disso aqui! Ai, que da hora. Então, eu acho que esse não é o ideal pra você começar, né? Não. Apesar de ser uma coisa recente, talvez seja melhor começar pelo primeiro? Também não. Olha lá. Porque, assim, o meu caminho com o Lupin foi conhecer, sem querer, o filme do Castelo de Cagliostro. Me fez me interessar por Lupin. Sim. Depois eu fui pro primeiro anime. A diferença é brutal. Eu acho que se você tá interessado em começar, é um grande clássico, eu recomendo pra todo mundo, eu quero que você assista o Lupin. Então talvez uma boa coisa pra você fazer, pra ter uma introdução às possibilidades diferentes de Lupin, seria ver os dois primeiros filmes. O Segredo de Mamo, de 78, e o Castelo de Cagliostro, de 79. Você tem a versão mais Monkey Punch, mais relacionada com o mangá, e a versão mais miyazakiana, que tem muita gente que fala, mas não é o jeito certo de ver Lupin. Ah, como não? Então, é muito relativo, pra mim é muito questionável, porque se você tem um negócio que começa em 67 no mangá, em 71, 4 anos depois, você já tem uma revolução e continuou até hoje, historicamente a versão Miyazaki é muito canônica. Sim. Então, dá pra você pegar essas duas versões, elas são completamente diferentes. Eu não vou dizer que é igualmente boa, porque é muito difícil equiparar com Miyazaki, mas assim, são duas versões de extrema qualidade que dá pra você ter uma introdução no conceito e depois talvez pegar o anime parte 4 de 2014, que é um pouco mais episódicozinho, um assalto por episódio e tudo mais. É uma versão mais, como é que vai ser uma série do Lupin? Pega esse anime de 2014. E aí só depois ver esse de agora. Só depois ver esse de agora. Sim, Ele já sentido. tá introduzido na história, de repente você pega umas referências aqui e ali e tal. Ele parece ser um pouco mais linear. Ele teve um arco de 5 episódios agora, no momento que a gente tá gravando esse vídeo. Então talvez seja melhor deixar um pouco pra depois. E aí você pega depois o anime da Fujiko de 2012, pega esses filmes, são ultra violentos, que também são uma maneira legal de aproveitar Lupin, um lado mais adulto. É legal que tem muita coisa pra ver. Sabe qual foi a primeira coisa de Lupin que eu vi antes do Castelo de Cagliostro? Eu vi um live action de Lupin. Peraí, o recente? Cara, acho que era tipo 2011, 2012. Ah, saiu recentemente. Eu nem quis ver live eu action. vi num avião voltando, nem lembro de onde, tipo, assistindo no avião. Assim, Lupin Sansei, será que é o terceiro filme de alguma coisa? E você deu play no terceiro filme? Não, tipo, eu fui olhar. E aí é brincadeira, eu já sabia que não era o terceiro filme naquela época, porque eu já tinha lido que o Miyazaki tinha dirigido esse filme sim. e tal. Então eu pensei, não, então ele não dirigiu o terceiro filme de alguma coisa. É uma franquia chamada Lupin Sansei, mas eu nunca tinha visto nada. E a primeira coisa que eu vi foi o live action. Presta? Eu não quis Então, ver isso aí. Eu achei legal, mas foi a primeira coisa que eu vi também. E eu sempre acho legal. É verdade, quando é uma coisa nova, um conceito novo, eu falei, pô, isso é mó da hora, sabe? Só que depois eu fui ver que as pessoas não curtem nada esse live action. Então. Ah, é? Então talvez não recomendamos, eu acho, porque. Não, até porque eu não vi. Então eu acho que o Castelo de Cagliostro é muito melhor. Ah, não. Além do mais, você vai começar a assistir Lupin através de um dos maiores diretores da história do cinema. Então tá bom também, né? Pessoal, ótima primeira impressão. Eu queria que você deixasse aí nos comentários se você já assistiu a Lupin Sansei e qual a ordem que você recomenda. Vai conhecer o VideoQuest? Conheço o VideoQuest, videoquest.com.br. E se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau!